Domingo, dia 13 de outubro. E hoje, gente, eu vou dizer pra vocês, o negócio lá na fazenda foi a Vanessa o dia inteiro. A Vanessa desistiu, aí depois ela desistiu de desistir. Quer dizer, ela desistiu de desistir porque o Carelli, né, deve ter chegado lá na sala de atendimento, deve assim ter dito pra ela: olha, moça, você tem aí uma multa de 2 milhões de reais para você pagar. E aí você, se desistir, vai ter que pagar 2 milhões. Você tem 2 milhões de reais para pagar? Não tem, né? Então você volte lá pro jogo. Se for para você ser eliminada, você vai ser eliminada e leve seus 80 mil. Caso você não seja eliminado, você volta pro jogo e acabou. Tudo isso porque, gente, a Vanessa fez uma das jogadas mais cagadas que eu vi dentro da fazenda. Sério mesmo, uma jogada cagadíssima. Cagadíssima. É sério, eu nunca vi uma jogada tão ruim. Assim, ela já sabia que ela ia pra roça, gente. Sabia, né? Ela fez um combinado ontem com o Zé Love. Eu até te falei desse combinado nesse vídeo que tá aí no card. Era um combinado que basicamente só ia funcionar se ela conseguisse evitar chegar na roça. Aliás, nem na roça, na baia. Só ia funcionar se fosse desse jeito. O grande problema é que foi inevitável ela chegar na baia. Foi inevitável. Primeiro porque ela dependia de uma circunstância que ela não podia controlar. Que era justamente saber quem é que ia para a prova de fogo. Ela não podia controlar essa variável. Era impossível ela controlar essa variável. Depois disso, a Vanessa ainda precisava saber como é que o pessoal lá do grupão estava reagindo ao fato dela estar ali fazendo toda essa movimentação. E o pessoal do grupão já estava imaginando que ela estava fazendo um passo para voltar para o grupinho. Então o pessoal do grupão, obviamente, já meteu ali no fiofó da moça. Então não estavam nem aí para ela. E aí hoje, quando ela viu a mínima possibilidade de cair na baia, ela se cagou toda. Ela fez um jogo assim, ela se cagou inteiro, gente. Ela se cagou completamente. A moça basicamente ali tentou se salvar da roça, não deu certo, acabou mesmo na baia e vai ser puxada para a roça. Não tem para onde escapar. A Vanessa estará na roça e muito possivelmente será eliminada se não ganhar o fazendeiro na quarta-feira. Muito provavelmente é o que vocês vão ver acontecer, tá? Por que ela vai ser eliminada e tal? Porque eu acho que eles não vão macetar a moça. Porque eles já sabem o que acontece, né? Como macetaram demais o Sasha e o Sasha voltou, eles entenderam o recado. Não vão macetar a moça. Vão deixar ela lá, vão deixar ela... Como eles já consideram que ela é insignificante mesmo para o jogo, então eles vão deixar a Vanessa lá sendo insignificante mesmo. Aí, quando de fato ela cair na roça final, muito provavelmente o público eliminará ela por esse jogo horroroso que ela fez. Gente, foi um jogo horroroso, foi um jogo arregão, é um jogo aí que tenta fugir da roça, que não tem como ela fugir da roça o tempo todo. Uma hora isso ia acontecer. Mas vamos lá comentar com vocês aí os antecedentes que levaram a isso. E não dá para dizer o seguinte: ela foi avisada que isto ia acontecer, tá? Ela foi avisada. Quem avisou ela que isto ia acontecer? O seu Albert, tá? O seu Albert avisou que tudo isso que ela tá passando hoje ia acontecer com ela. E isso foi hoje de manhã, inclusive, tá? Vamos lá comentar com vocês. Hoje de manhã cedo, ele estava comentando ali com o Fernando sobre... Aliás, o Fernando que estava comentando com ele sobre o que estava acontecendo ali com a Vanessa com relação ao outro grupo. Segundo o Fernando disse... as meninas ali do grupão já não estavam mais suportando o fato da Vanessa estar ali do lado delas. Então, basicamente, o que foi que as meninas disseram ali? Aliás, o que o Fernando disse a respeito das conclusões que ele sentiu das meninas?
que as meninas basicamente não queriam mais a Vanessa perto delas, porque elas não consideram que a Vanessa seja uma pessoa confiável. Então, a Vanessa seria um alvo a ser eliminado fácil. E foi exatamente isso aí que o Albert também chegou de conclusões. E aí o próprio Fernando falou, essa é uma das estratégias que elas estão ali tentando usar para tentar descobrir qual é o lado que a Vanessa efetivamente está. E aí o Albert então disse que o grupão poderia estar blefando sobre a tal rivalidade com a Vanessa. Isso aí porque o Fernando havia alertado, né, dessa possibilidade. E aí hoje de manhã, né, o Zelov estava conversando ali com o Fernando no trato dos animais. E aí o Zelov falou ali, gente, é porque deu uma misturada nas imagens aqui, tá? É porque, sim, deixa eu explicar para vocês, né? Eu tive que fazer outras coisas em casa ao longo do dia. E aí eu precisei tirando as imagens, as coisas pelo próprio celular. Não deu para fazer como normalmente eu faço. Mas, enfim, como eles estavam falando aqui durante esse trato dos animais, o Zelov começou a falar ali pro Fernando, começou a falar ali para ele e tal, do tal segredo da Gisele e da Luana, que a Luana estaria apaixonada pelo Cauê, e que foi isso, provavelmente, que levou à eliminação dela e tal. Só que aí o Fernando criticou a amizade da Luana com a Gisele, basicamente disse assim, que uma das coisas que ele não gostou dessa amizade foi essa coisa pesadíssima que a Gisele colocou entre as duas. E aí o próprio, né, que já sofreu problemas com a Gisele, já estava meio assim. Ele não gosta muito da Gisele, já deixou isso bastante claro. Quem viu aquela dinâmica do Rodrigo Faro, lá que está sendo apresentado pela Adriane Galisteu nesse momento, viu ali que a Gisele basicamente tentou se resolver com o Fernando. Tentou ali deixar alguma coisa ali com o Fernando, mas enfim. No fim das contas, vamos ser sinceros. O Fernando não está errado sobre a Gisele. O Fernando não está nem um pouco errado sobre o que a Gisele pretende ou não fazer com relação a isso, né? Vocês sabem que ele não está. Então, o Fernando está certo. A Gisele, às vezes, ela acaba exagerando demais em algumas coisas. E aí, o que o Fernando fala dessa traição de uma amizade que foi pesadíssima, ele tá certo. Isso foi pesadíssimo mesmo, o que a Gisele fez em cima da Luana. Então foi isso que deixou ele muito chateado mesmo, tá? Então eles conversaram isso e que na visão do Fernando, isso pesa muito mais contra a Gisele do que contra o tal da paixão aí, do que contra o tal aí, do tal segredo da Gisele com a Luana aí. E na visão dele isso pesa muito mais. Só quando a Gisele cair na roça a gente pode tirar essa dúvida, né? Seja lá como for, depois desse trato todo aí, o Albert começou a conversar ali também com o Gilson e o Zelov e disse assim o seguinte para ele. O Fernando e a Flor não são tão confiáveis assim para o jogo. Pelo menos não para o jogo que ele, Albert, está desenvolvendo. E aí o Zelov disse assim que ele não gosta muito de falar de jogo na frente dos dois, porque os dois não guardam muito as informações de jogo. Eles não guardam muito as informações e os segredos do grupo. Eles não guardam muito as informações e os segredos que são precisos guardar ali e tal. Eles não guardam isso. E aí ele disse assim que o comportamento da Vanessa, na visão deles, é pior possível. Porque, na visão dele ainda, a Vanessa ela acaba se colocando na linha de tiro. Afinal, a Vanessa, na linha de tiro, ela acaba revelando ali um problema complicado de se resolver. Porque a Vanessa só pensa em se salvar,
mas ao mesmo tempo que ela só pensa em se salvar, ela acaba tendo que meter no fiofó dos outros. E isso pode ser um grande problema lá na frente, pode ser um grande problema que pode resultar aí na própria eliminação dela. O Zelov falou isso lá para eles também, o Albert concordou. E aí depois, eles começaram a fazer uma jogada ali de propor uma roça formada pela Suelen e pelo Sasha, já que eles começaram ali a fazer toda essa movimentação, tudo isso. Aí eles fizeram todo esse movimento, por assim dizer. Então vamos lá entender o que aconteceu. E aí, esse movimento assim, que o Zelov falou, é que alguns peões lá do grupinho estão começando a questionar o voto da Flor, que eles estão começando a ficar desesperados. E aí o Zé afirmou ali para as meninas que já está começando também a achar o pessoal do grupão muito, mas muito cansativo, porque e a Babi começa a dizer que o povo de lá é um povo chato, porque eles começam a repetir as mesmas coisas e lá começam a falar dos mesmos assuntos, das mesmas coisas, e é sempre o mesmo jeito, é sempre aquela mesma coisa de sempre e tal. Vocês sabem que é muito chato ali. E aí eles começaram então a especular como é que pode ser a próxima roça. Aí o Zelov sugeriu, que tal a gente fazer uma próxima roça com a Suelen e o Sasha? Mas ele sugeriu que o Sasha, na verdade, sobre no Resta 1. Só que o grande problema do Sasha sobrar no Resta 1 é que ele precisaria ali que o Gui tivesse na roça, porque aí o Gui não ia poder salvá-lo. Então fica meio difícil colocar o Gui. E aí eles teriam que mudar ali as coisas. E aí o Sasha fica meio complicado também de cair na roça, porque a Suelen, ele precisaria também mudar o voto do fazendeiro. E ele não se mostrou tão disposto a mudar o voto do fazendeiro. Até onde eu vi e até onde eu sei, tá? Ele não tá ali disposto a fazer isso. Mas ele sugeriu ali que poderia fazer essa movimentação. Eu acho que não daria certo nesse momento. E aí, o Albert foi conversar ali com a Vanessa, tá? Teve uma conversa ali da Luana com o menino também, com o Gilson ali, tá? E aí, deixa eu até falar dessa conversa logo, depois eu falo ali do Albert. Nessa conversa com o Gilson, a Luana disse ali que o grupão já rompeu, basicamente. Ela afirmou ainda que ela tentou manter uma relação normal com o Sasha, que ela tentou ali manter todo como, pelo menos, um mínimo de normalidade ali, mas não deu certo, porque ela percebe ali que o próprio Sasha, de uma certa forma, também busca um pouquinho dessa exclusão. Aí ela refletiu o seguinte: o que é excluído acaba vencendo o programa. O que ela tem razão, inclusive. E aí o que ela disse assim, que a dupla ali falou como é que o Yuri, sobre o comportamento dele, muito aquele comportamento que ele tem assim de moleque, e o Gilson falou assim que isso acaba não sendo muito legal nesses embates dele e tal. Isso depõe muito contra ele, e isso não ajuda muito. E isso é algo que faz até mal para ele mesmo, né? Isso é algo que faz muito mal, que não ajuda no jogo dele e muito menos na percepção que o público tem sobre ele. Então eles falaram uma série de coisas ali, gente, que eu vou ser sincero pra vocês, eu não lembro de tudo, tá? Aí, depois foi a vez do Albert conversar com a Vanessa. E aí ele foi logo claro com ela. Ele disse, você tem que se posicionar. Você tem chances de ir pra roça e ser eliminada se você não se posicionar. E ele ainda disse mais, se você não se posicionar agora, você será posicionada. Então, assim, ele falou,
Você agora vai ter ali uma roça de 9-9. Você vai ser o voto que vai desempatar o jogo. Você vai ser o voto que vai desempatar muita coisa. Você vai ser o voto que vai fazer a diferença. O que, que o público vai pensar se você jogar o seu voto fora ali? O que, que o público vai pensar? Porque o acordo que ela tinha feito com o Zelov era o seguinte: ela ia votar em qualquer outra pessoa ali e deixar com que o Zelov desempatasse esse jogo. Mas o Albert disse assim para ela: mulher, presta atenção. O público não vai gostar dessa sua atitude porque você tem chances de sobrar nessa roça. E se você tem chances de sobrar nessa roça, o que, que vai acontecer com você? Você vai acabar caindo lá. E aí você pode acabar sendo eliminada pela sua falta de posicionamento. Então, para evitar isso, se posicione, vote em alguém, escolha um lado desse jogo e vote. Fique ali. E aí ela já deixou bastante claro que ela ia se posicionar ao vivo na terça-feira. O grande problema, mulher, é que até terça-feira pode ser que seja tarde demais para você, viu? Então se posicione logo, não espere chegar o momento certo. Não espere chegar a hora certa, porque pode ser que essa hora certa nunca chegue para você, viu? Então ela continua nesse negócio, com esse discurso aí, de que ela vai se posicionar, quando na verdade ela não vai e tal. Mas a gente sabe que ela não quer se posicionar. A gente sabe que ela não quer, a gente sabe muito bem que ela não vai se posicionar do jeito que ela precisa se posicionar. Mas é isso aí que ele já deixou claro para ela. E foi esse o start que fez toda a movimentação que a Vanessa teve hoje à tarde. Porque ele já deixou claro que ela ia cair na roça, de todas as maneiras. Ele também avisou para ela, né? Não vou deixar claro. Aliás, eu vou deixar bastante claro, desculpa aqui o que eu estava dizendo. É que antes da prova de fogo, o que foi que aconteceu? No quarto ali, o pessoal do grupão já estava reclamando que tinha pentelhos e tinha um monte de papel higiênico dentro do vaso sanitário. E aí os pentelhos no vaso sanitário, em cima do vaso e tal. O Yuri reclamou que tinha pentelho em cima do vaso. A Suelen disse ali que tava tudo muito nojento e tal. Eles estavam falando que estava tudo muito nojento e tal. E o Sasha disse que viu muitos pentelhos em cima da tampa do vaso e tal. Eles estavam reclamando ali e estavam o quê? Dizendo que a pessoa que tinha feito isso era a Vanessa. Eles estavam ali dizendo que era a Vanessa que tinha entupido o vaso sanitário, enchendo o vaso de papel higiênico. Então, na verdade, o que o Albert alertou ela era algo que poderia já estar acontecendo lá nos bastidores, que ela nem estava se dando conta. Por que eu estou te contando isso, né? Porque isso é o que vai acontecer agora. Às 6h30 da tarde, quando a Adriane Galisteu entrou ali no Play Plus e escolheu e avisou pra gente qual foi o poder escolhido pelo povo. O poder escolhido ali pelo povo lá no Kawaii foi o poder anular os votos de um peão. Como é que vai ser feito isso, né? Quem venceu, né? Eu vou ter que te dar um spoiler agora, daqui a pouco eu te mostro a prova. Mas quem venceu foi o Sidão, o Sidney. E aí o Sidney vai ter que escolher para quem ele vai dar esse poder ou se ele vai ficar com esse poder. Tanto faz. Quem receber esse poder vai ter aí que anular o voto de algum dos peões ali. Se for estratégico, ele anula o voto de alguém lá que não vai fazer diferença. Se não for estratégico, ele vai anular o voto de um outro peão ali para tirá-lo da roça, e seja lá como for, a gente vai ver como essas coisas vão andar na terça-feira. Mas sim, foi isso o que aconteceu. A partir daí, as coisas começaram a se encaminhar. Como é que foi feita a divisão da roça? Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem, gente. Eu tenho as imagens aqui, mas nem tudo eu consegui colocar aqui no aplicativo, porque deu um negócio aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu tenho imagem, gente. Aqui, coisa que eu mais tenho no meu computador
eu vou ser sincero para vocês. É a imagem, tá? O que eu mais tenho aqui é imagem. Então, o que eu mais uso aqui no meu sistema é imagem. Tudo que eu mais uso aqui é imagem, tá? Quando a Adriane Galisteu entrou, por volta assim de 2h30 da tarde, eu até pensei assim, nossa, vai rolar alguma coisa bem pesada hoje, né? Porque a Adriane Galisteu entrar assim, nesse horário, né, bem cedo. Normalmente a prova de fogo costuma ser bem tarde, né? Ela entrou bem cedo ali, mas anunciou aí o poder, guardou ali dentro e aí fez o sorteio da prova de fogo. Como foi que ficou o sorteio da prova de fogo, tá, gente? Ficou assim esse sorteio da prova de fogo, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui como é que foi que a coisa ficou. Deixa eu pegar aqui as anotações, né, de como essa prova ficou. Porque, afinal de contas, essa prova também definiu muita coisa. Esta prova modificou muita coisa no andamento desse jogo, né? Essa prova modificou aí muita coisa. Mas vamos lá, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui como é que foi esse sorteio, tá? Hoje o sorteio tinha basicamente 3 bolinhas. Uma bolinha da cor branca, outra bolinha da cor vermelha e outra da cor amarela. E haviam 4 vagas na disputa. Ou seja, quem tirasse 2 bolinhas vermelhas estariam e quem tirasse 2 bolinhas amarelas também estariam. E aí como é que foi que ficou essa distribuição? O Sidney, a Júlia, a Flora e o Sasha tiraram as bolinhas premiadas para participarem da prova. Já todos os outros tiraram as bolinhas brancas e não participaram da prova, tá? Foi isso que aconteceu. E aí começou todo o martírio da Vanessa que eu vou te contar agora. Porque basicamente é o martírio da Vanessa que dominou hoje a tarde inteira. Porque todo mundo ali queria saber o que deu nessa mulher, o que deu com ela, o que foi que ela fez, por que ela agiu da maneira que ela agiu, o que aconteceu para ela fazer as coisas do jeito que ela fez ali e tal, por que ela agiu desse jeito. E, gente, vamos ser sinceros, a Vanessa, ela cometeu ali um dos piores erros que alguém pode cometer numa estratégia de um jogo desse tipo. Ela basicamente ficou mendigando ali para as pessoas darem algum tipo de ajuda para ela evitar de ir para a roça. Foi horrível ali, né? Mas vamos lá entender isso tudo. Depois que o sorteio ali foi concluído, depois que o sorteio ali já estava pronto, a Vanessa, ela já imaginou que ela ia mesmo para a baia caso alguém ali vencesse a prova. Independente do lado, ela imaginou que ela ia para a prova. E aí ela foi lá para o quarto conversar para ver se havia essa possibilidade de evitar de ir para a baia. E aí ela foi falar com a Flora, né, sobre isso. E aí, primeiro, ela falou com o Yuri, né? Aí ela falou, né, que não era justo ela ir pra baia, porque afinal eles queriam que ela votasse junto com o grupão, e para ela votar junto com o grupão não era justo eles botarem ela na baia se eles estavam esperando o voto dela. E aí o Yuri disse, não, mas a gente tem que botar na baia quem não foi ainda. E aí a Vanessa até falou assim pra ele, mas esse é o critério, né? E aí ele falou, não, né? Aí o Yuri disse, mas tem que ir. Quem não foi tem que ir. E aí a Vanessa até falou assim pra ele, mas eu não tenho medo, eu só tô falando que eu não quero ir pra baia. E aí o Yuri disse assim, mas uma hora você vai ter que ir pra baia. E aí, quando eles estavam se vestindo ali, o Sasha começou a dizer assim, caso eu tenha que puxar alguém pra baia, quem será que eu vou puxar? Vai ser a Vanessa ou o Gilson? A Vanessa, ela já tinha entrado e saído do quarto, tá? E aí, nesse momento que ele estava fazendo essa pergunta, olha aí, ela entrou de novo no quarto, tá? Nesse momento, ela entrou no quarto. E aí o Yuri disse, é o que a gente já tinha conversado lá fora.
Se for um de nós para a parada, é melhor ir com um deles. O mais votado é quem puxa. E com certeza o mais votado vai ser o Gui. Então eles acham que, independente de quem for, eles precisavam puxar a Vanessa diretamente para a baia. E aí foi que começou a cobrança dela. Ela disse: vocês querem que eu vote junto com vocês, vocês querem que eu faça as coisas com vocês e tal, e aí vocês querem que eu vá pra baia, vocês querem que eu faça tudo com vocês, e aí vocês querem que eu vote junto, vocês querem me colocar na baia, como é que isso funciona? E aí a Flora: a gente quer que você vote junto e chega na academia e você fala que você não vai votar. Aí a Camila disse assim na cara da Vanessa que era chantagem o que ela estava fazendo. E aí a Vanessa disse que não é chantagem. E que eles ali no grupão estavam querendo colocar ela na baia e estavam ali fazendo de tudo para que eles votassem junto com ela para desempatar o jogo. E aí ela até ela própria admite, no entanto, que o voto dela era um voto relativamente valioso. Porque ela diz assim: vocês querem me botar na baia, mas o meu voto vai fazer a diferença. Lembra lá que o Zelov falou isso, né? Você vai desempatar? Lembra lá também que o Albert tinha falado isso para ela de manhã? Você precisa se posicionar porque o seu voto ali vai fazer a diferença. Ela usou esse mesmo argumento ali para eles. Vocês querem me botar na baia, mas o meu voto vai fazer a diferença. Vocês querem então me botar na baia sabendo que eu posso desempatar o jogo, que eu posso mudar esse jogo? Então ela meio que deu uma valorizada no voto dela. E aí a Suelen disse que não é isso, não. É que você quer se isentar. Você não quer votar dessa forma. Você não quer votar com a gente. Você só quer mostrar que você está desesperada. E você deixa todo mundo com dúvidas. E aí pronto. E aí depois a Vanessa continua em cima desse mesmo argumento. Vocês querem que eu vote junto, mas querem me puxar para a baia. Como é que isso funciona? E a Suelen responde assim para ela: a gente só está falando que é você que está pedindo para não ser puxada para a baia. E aí eu digo, gente, foi a maior cagada que a Vanessa fez aí, né? Porque foi uma situação ali que ela não precisava ter implorado para cair na baia. Ela não precisava ter feito isso. A Vanessa, ela não precisava cair nesse jogo, ela não precisava ter feito nada disso. E aí a Flora conta: ontem, quando foi falada uma conversa de jogo com você, você falou que eu, Gui e Yuri estávamos colocando pressão. Ou você sustenta uma coisa, ou você não fala nada. Aí a Vanessa volta a repetir que eles estão botando pressão em cima dela. E aí o Gui fala na cara dela ali que eles estão mesmo colocando pressão mesmo, que foi a primeira vez que ele falou de jogo com ela. E aí eles admitem que estão mesmo botando pressão com ela. E aí a Flora até diz assim: mas que pressão eu tô colocando em cima de você? Porque eu falei com você depois, agora você vai ter que suar para que a gente te chamou para jogar junto e você acha que a gente não quer, que a gente tem que te proteger o tempo todo. Ou você é salsicha ou você é linguiça, ou você tá com a gente ou você não está. Foi isso aí que a Flora quis dizer. Aí a Vanessa disse: mas não tem sentido vocês quererem que eu vote com vocês e me colocarem na baia. E aí a Flora joga na cara dela: mas é você quem não tem sentido. É você que tá aqui e não tem sentido porque você não sabe se tá aqui ou se está lá. É muita coisa sem sentido que você está fazendo. E aí pronto, gente, a Vanessa foi lá pra fora, indignadíssima. E aí ela foi lá, disse que foi falar com o pessoal, que tava tudo combinado de votar numa pessoa só, sendo que ela disse ali que ela não ia votar na mesma pessoa que eles estavam combinando, que ela não ia votar porque ela não era a favor disso e tal. E aí a Babi confronta ela e disse: você falou que a gente estava combinando de votar numa pessoa só? Então a Vanessa disse: você tá falando do nosso jogo, que nós lá do grupinho, né, estamos combinando de votar numa pessoa só.
Aí a Vanessa meio que já disse assim, não, eu não falei nada disso. Aí a Luana vai lá e diga assim, tu tava na academia e falou, eles vão votar numa pessoa só. Pra falar uma coisa, tem que ter certeza do que você fala. E aí pronto, gente, ela foi assim exposta. E acabou assim, a Vanessa ela se perdeu ali completamente. Aí a Fernanda jogou isso aqui. Mas eu falei o que eu achava. Nas outras roças, eles votaram numa pessoa só. Só por isso, é uma questão de achar. Aliás, foi o que a Vanessa disse, né? E aí, gente, não adianta, porque já tava tudo cagado essa história toda. A Vanessa já tava toda, assim... Já não tinha mais o que ela limpar sobre ela. Ela estava toda cagada essa altura. Todo mundo já tinha sacado isso aí. Aí a Suelen disse assim... Ela vai lá e explica o que aconteceu na academia. Ela joga ali o que realmente aconteceu. Aí ela disse que não ia defender nada, mas que ela ia contar a história como foi, do jeito que ela viu. Que ela chegou lá para Vanessa e falou: como você acha que vai ser essa roça? E aí a gente começou a desenhar como as coisas seriam. E assim a gente foi desenhando como seriam pelos acontecimentos. Em momento algum ela chegou e falou, eles falaram alguma coisa. Tanto que a Luana entrou e falou. Ela falou, por que você acha que é isso? E ela falou, eu não sei de nada. Pelo que eu estou imaginando, seria isso. A Suelen até deu uma aliviada, né? Vocês perceberam aí na Vanessa, mas mesmo assim ninguém quis acreditar ali de jeito nenhum. E aí o Zelov, vendo essa cena ali de trás, não gostou nem um pouco. E aí ele já disse assim, pra mim é o final de tudo. Pra mim acabou, Vanessa. Já deu. E aí você falar pra Júlia que o seu voto é decisivo, não me coloca na baia e tal. Isso pra mim foi o fim do mundo. E aí a Luana começa a gritar ali também. A Luana começa a falar, amiga, ontem eu e você falamos que não iríamos combinar voto em ninguém. Como ela chegou no pessoal e falou que a gente ia combinar alguma coisa, todo mundo que tomou mais de 10 votos voltou, todo mundo. E aí a Vanessa foi lá e disse, eu só achei que os dois lados iriam combinar, eu não posso mais achar nada. E aí a Luana vai e grita assim, não, você não pode, como é que tu vai achar uma coisa dessas? Como é que tu vai falar uma coisa dessas pra gente? Não é legal fazer isso, me desculpa, mas eu não considero mais você e não confio mais em você. Isso é muito chato. E aí a Vanessa começa a se levantar e aí ela faz uma ameaça pra Luana e disse assim, eu sei de coisas do Resta 1 da roça passada que você e Gisele estavam meio que arquitetando. E aí a Luana começa a gritar, então fale, não tem problema nenhum, eu não tenho nada a esconder, todo mundo arquiteta, Vanessa. E aí a Gisele, o Cauê pediu várias vezes para deixar ele, quantas vezes eu falei que não iria deixar ele, você tá mais perdida, todo mundo fala de você porque ninguém aguenta mais essa palhaçada, você não sabe de nada. E aí a Vanessa diz, você acha que eu não sei? Eu sei, mas eu vou falar na hora certa. Eu sei, mas eu vou falar na hora que eu tiver que falar. E aí a Gisele fala assim, você vai falar na hora que você estiver indo embora, né? Quando você tiver que sair por aquela porta. E aí a Luana começa a dizer assim, quem quiser me ameaçar de alguma merda dentro desta bosta, fale, já não basta esta, e ela aponta pra Gisele, falar alguma coisa de mim, se é mulher pra falar e ameaçar, eu quero que fale, tudo que tinha pra falar com você, e eu vou até baixar o tom, eu falei com o maior respeito porque eu gostava de você. E aí pronto, gente, a Vanessa se cagou toda aí. E aí a Suelen disse, e por que você tem que abaixar o tom para não irritar a cabeça de alguém que fica irritando a cabeça dos outros com os gritos? Eu falo alto mesmo, porque esse é meu tom e eu falo alto mesmo.
E aí depois a Vanessa vai lá, tenta conversar, o Zelov assistindo tudo ali de camarote, como vocês estão vendo ali. E aí o Zelov fala assim: Vanessa, não tenta arrumar nada não. O que você fez ali pra mim com a Júlia foi o fim. Você chantageou e vendeu o seu voto. Você chegou e falou pra Júlia: se o meu voto é decisivo, não me coloca na baia. O que é isso, Vanessa? E aí a Vanessa disse que lá dentro eles estavam falando de me colocar na baia. E aí um dia antes estava falando para ajudar o Gui, mas não tem sentido. E aí o Zelov fala assim: mas e aí, cara, você tem que entender que, por exemplo, eu levei a Suelen pra baia. Foda-se, eu não perguntei se ela queria ir pra baia, eu só levei ela pra lá. E aí a Vanessa começa a gritar: mas não tem sentido, por que vão me levar pra baia? Queriam que eu votasse com eles e tava querendo me colocar na baia. Não tem lógica isso. Parece que ela realmente nunca viu a Fazenda, parece que ela realmente nunca prestou atenção como esse jogo funciona. E aí ele começa a dizer: mas Vanessa, quem não se posiciona é posicionado. O que você não pode falar é o que você falou pra Júlia. Desculpa, mas você quis falar com o Sasha. Tá entendendo a loucura do que você fez? E aí começou ali, até o Yuri se meteu. E aí o Yuri começou a dizer: a gente fez um teste aqui na mesa contigo para saber se tu era fiel e confiável ou não. E a gente viu que tu não é, e a gente tá vendo isso aí. E aí o Zelov começa a dizer: só estou falando que independente de grupos, você não pode falar e chegar e falar: olha, se o meu voto é decisivo, não me leva pra baia. Você ameaçou ela. O que eles falam, eu não tô nem aí. Eu vi o que você falou. E aí a Vanessa diz: mas você tem que entender o contexto. Isso não é vender jogo. Isso não é vender voto. É só fazer um jogo. O grande problema, Vanessa, é que esse jogo foi todo cagado, né? Tu te cagou toda nesse jogo. E aí o Zack começou a cair em cima dela, o Zack começou a falar uma série de coisas aqui que, assim, deixou a situação da Vanessa ainda pior pra ela. Eu acho muito difícil a Vanessa escapar dessa roça, do mesmo jeito que eu acho difícil a Vanessa voltar da roça, tá? Muito difícil. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, assim, como é que foi a prova de fogo, tá, gente? Eu tenho aqui umas imagens de como é que foi a prova de fogo, tá? Assim, a prova de fogo, na verdade, ela não foi lá, nossa, foi que prova de fogo, assim. Deixa eu só tirar o som, tá, gente? Porque o som não interessa, tá? Era uma prova de fogo que eles tinham que mergulhar aí nessa piscina de bolinhas e achar uma palavra-chave. E aí eles achavam uma palavra-chave e apertavam ali, ó. Eles saíam ali, apertavam um botão ali, naquele negocinho ali, e eles tinham que acertar o negócio. Era só isso aí a prova, tá? Não tinha mais nada de diferente aí. Quem venceu essa prova de fogo, ó, foi o Sidney, tá? Era uma prova simples, tá? Tinham outras coisas, tá? A gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, porque afinal eles não mostraram nada mais do que esses pequenos cortes aí pra gente. Mas aí vocês viram o quanto a Vanessa acabou se queimando dentro do jogo hoje à tarde. Se queimou tanto que ela própria quase que pediu pra sair de lá, né? Então olha aí o Sidney chegando e vencendo a prova, com o lampião na mão. O Sidney ganhando essa prova basicamente faz uma diferença ali, porque vai depender agora para quem ele vai dar o poder. E para quem ele vai dar esse poder, vai fazer uma enorme de uma diferença, tá? A gente precisa deixar isso bastante claro para vocês, porque pode ser que isso faça, sim, uma grande diferença no final das contas, tá bom? E aí, no meio de tudo isso, gente, quando a Vanessa, quando eles voltam ali, depois dessa prova toda aí, ainda chegou um outro momento ali, que foi um momento em que, deixa eu só pegar aqui, depois que o Zack falou com ela, que deixa eu só voltar aqui rapidinho, clicar nos botões aqui,
É só isso, né? Esse monte de coisa. O Zack falou que isso não era certo o que ela tinha feito, que ela tinha exposto o jogo deles, que ela tinha exposto tudo que eles tinham armado ali, e que isso não era uma estratégia que ela devia ter feito e tal. E aí ela foi conversar com o Juninho. E aí, nessa conversa que ela teve com o Juninho, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu peguei aqui o que ela falou ali, nessa conversa com o Juninho. Aí essa conversa com o Juninho, ela disse que ela blefou. E pra mim, gente, isso foi uma das piores desculpas que ela deu, assim, foi uma das piores desculpas que ela poderia falar com relação a isso. Gente, pelo amor de Deus. Como é que você diz que você tá assim blefando? Como é que você diz que você tá ali falando que você tá blefando no meio de toda essa situação? Você não tava blefando. Você tava ali tentando livrar o seu cu. Você tava tentando tirar o seu cu da reta. E tudo bem, não tá errado você tentar tirar o seu cu da reta. Tudo bem. Tá completamente certo você tentar se livrar de uma roça. Mas não da maneira que você fez, né, Vanessa? Você basicamente expôs ali o que os seus aliados, ou pelo menos os aliados que você estava tentando construir, estavam fazendo. E aí ela disse que blefou mesmo com o grupão para não ir para a baia, já sabendo que o voto dela era decisivo. Que ela resolveu mesmo usar essa informação. E ela disse que foi uma jogada que ela fez e que ela sabe que tudo ali dentro é um jogo, que ela estava blefando com todo mundo, mas que ela não ia mesmo votar com eles, porque sabe que eles foram sacanas com ela em várias coisas, e que ela não falou com eles ainda, mas que ela ia falar ao vivo na terça-feira, aí ela ia se posicionar. Aí ela disse assim que ela sabe que a Suelen andou espalhando que ela tinha entupido o vaso, sendo que não tinha sido ela, que foi ela que falou, foi a Suelen que falou isso pro Albert. E ela disse assim que a Luana e a Gisele estavam arquitetando para ela sobrar no Resta 1. E aí o Juninho falou, você ouviu ou alguém te contou essas histórias todas? E aí ela disse assim que contaram para ela. E até ela disse, deixa a Vanessa sobrar, porque aí ela ia vetar o Sachi, melhor que deixasse ela por último. Aí ela já estava meio chateada com toda essa história ali, e ela assume que ela estava blefando, e aí o Juninho fala que tá na hora agora dela tomar uma posição. Até o Juninho fala a mesma coisa assim pra ela, né, que tá na hora dela se posicionar e agir. E aí a Vanessa disse que de fato ela não ia votar na Fernanda, ela não tinha ali vontade de votar na Fernanda. A Fernanda entrou ali, tá, para conversar com a Vanessa. E aí a Vanessa disse assim para Fernanda que ela não ia votar na Fernanda, que ela só tinha blefado e que ela só ia fazer isso aí para ter pelo menos ganhar a confiança do grupão, mas que em momento algum ela havia dito que votaria junto com eles. E aí ela fala que estava blefando mesmo, que ela estava só conversando com o Zé, mas que ela não podia falar essas coisas ali, mas que a Fernanda perguntasse para o Zé o que eles haviam combinado. Que ela disse que ia votar em qualquer outra pessoa ali, mas na verdade, né, era só uma forma dela tentar evitar sair ali do jogo, né, tentar evitar de alguma forma. E aí a Fernanda disse, na hora que ela falou isso pra Júlia, todo mundo ficou indignado, porque ficou parecendo que as duas estavam trocando uma ideia. Seja como for, a Vanessa ficou chorando, horrores ali, porque ela sentiu todo o baque dessa história toda. Então ela sentiu que ela fez uma das cagadas mais sujas do que poderia ter rolado ali na fazenda, né? Tadinha da moça, se cagou inteira e até o Juninho entendeu a cagada dela, né? Aí a Camila até disse que a menina é a melhor jogadora da casa. E aí ela disse assim, por que ela é a melhor jogadora da casa, gente? Segundo a visão da Camila, porque ela consegue dar um jeito de reverter as coisas e conseguir chegar até a final do jogo só por conta disso. Seja lá como for, gente, deixa eu te mostrar aqui alguns dos momentos mais engraçados do que aconteceram hoje à tarde.
desde a volta do Sidney, né? Porque o Sidney voltou já ali com o lampião na mão. E a Baia ficou, obviamente, com os que perderam, com a Flora, com o Sasha e com a Júlia. E aí os três tinham que puxar em consenso mais uma pessoa com eles. Quem foi a pessoa que eles puxaram? A Vanessa. A Vanessa, gente, quando o Sidney entrou, eu não consegui pegar o frame desse momento. Mas quando o Sidney entrou, ela fez uma cara de deu merda. É sério, ela fez uma cara de deu merda e entrou no banheiro pra chorar. Ela passou vários minutos chorando dentro do banheiro. Vários minutos assim. E aí, quando ela saiu ali do banheiro, né? O Zelov já tinha percebido que já tinha dado errado o jogo da moça, que já tinha tudo saído ali, tudo dando merda ali pra ela e tal. E aí as meninas comentando, né, desse jogo que tinha dado tudo errado pra ela. E aí ela saiu do banheiro, foi limpar ali as lágrimas dela. E aí, do nada, as câmeras do Play Plus somem da gente. A gente ouve ali um barulho de sino. Pum! As câmeras somem. E aí, uns minutos antes das câmeras saírem, vocês veem aí as meninas correndo desesperadas, porque ela tinha batido o sino. Aparentemente, tá? Ela bateu o sino, aquele sino que fica dentro da sede, não aquele... O sino oficial para desistir é o que fica na oficina, não é o sino que fica na sede, tá bom? Ela fez igual a Jenny naquela vez, ela bateu o sino da sede, não o sino lá da oficina. E aí, o que foi que aconteceu? Tiraram, né, o sino ali, tiraram os sinais ali e ela entrou no closet pro atendimento médico, ficou ali vários e vários minutos ali, todo mundo dizendo que ela tinha desistido, que tinha sido melhor para ela, que ela tinha feito um dos piores jogos que tinha rolado ali e tal. E aí todo mundo dizendo ela desistiu, que tinha sido melhor para ela. E aí especularam até que a Baia ia ser, que eles iam ter que puxar uma nova Baia, uma nova pessoa para Baia e tal. Qual foi a surpresa ali uma hora depois? Vanessa voltando lá do closet e entrando de novo na casa, né? Então, foi isso que aconteceu e todo mundo comentando o que será que aconteceu para fazer com que ela voltasse pro jogo. Carelli, né? Carelli e as suas estratégias ali. Deve ter dito para ela, né? Você vai ter que pagar aí os seus 2 milhões de reais caso você queira realmente desistir desse jogo. Não é tão fácil assim. Seja lá como for, gente, a gente já sabe que ela vai parar na roça. Já tá na baia, vai parar na roça. E aí o que vai acontecer com ela na roça, né? Se ela não vencer a prova do fazendeiro, né? Eu acredito que ela seja vetada da prova. Certamente será vetada, porque tá todo mundo dos dois lados ali da casa com muito ranço dela. Acredito que ela será vetada. E aí, se for vetada, o que acontece? Ela vai direto pro público final ali votar. E aí eu acho que talvez a Vanessa deixe a casa na quinta-feira, seja eliminada. Porque aí esse jogo dela foi muito cagado. E aí, gente, não tem o que fazer. Um jogo cagado desses não tem desculpa, não tem nada que ela possa fazer para tentar recuperar. Foi a pior coisa que ela poderia ter feito para tentar ali reverter a história, para tentar se livrar de uma roça. Quando ela tentou se livrar de uma roça, ela acabou se jogando na roça, né? Deu merda para ela, literalmente. Vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar agora, né? Porque ainda falta saber como é que os poderes do Sidney vão ser usados. Se isso vai servir para alguma coisa ou se não vai servir para nada. Pode ser que não sirva para nada, né? Porque é anular poder. E aí, dependendo de para quem ele der esse poder, pode ser que nem funcione. E aí vai depender muito também de como é que vai ser a configuração da roça. Aparentemente, eu acho que a configuração da roça vai ser essa mesmo. O Yuri pelo Zelov, a Suelen pela casa, a Vanessa pelo Resta 1, e a Vanessa, aliás, pela Baia, e aí pelo Resta 1 pode dar qualquer resultado, dependendo aí de quem a Vanessa vai começar o Resta 1. Se ela vai começar pelo grupinho ou se ela vai começar pelo grupão. Aí a gente vai ter que acompanhar para saber, né? Isso aí não dá pra gente prever, até porque vocês perceberam, a moça é completamente imprevisível. Se cagou toda, se sujou toda, e aí não dá pra gente saber
para onde ela tá indo, né? A gente vai ter que aguardar aí. O máximo que a gente pode dizer para vocês é: aguardem a imprevisibilidade dela. Ó, vai rolar agora um apontamento, tá? Eu espero que seja um apontamento e não um joguinho para ganhar dinheiro. Então daqui a pouco a gente tá de volta para comentar aí todo esse apontamento para vocês, tá certo? Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.